pensar de outra maneira, tá? O Paulo Freire, já ouviram? Todo mundo já ouviu falar do Paulo Freire. Ele diz assim, que para a gente aprender de maneira significativa, eu tenho que partir da realidade da pessoa, de onde ela está e não de onde eu queria que ela estivesse. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Nesse exemplo do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele diz assim, se ele não dialogar, não dá nem para ensinar e nem para aprender. Só tem aprendizagem significativa se tiver diálogo. E o que é diálogo? Será que a gente sabe o que é diálogo? O que passa na nossa cabeça quando a gente ouve a palavra diálogo? Rapidinho, gente. O que passa na cabeça? O que é diálogo? Falar e ouvir. O que mais? Trocar ideias. Trocar ideias. O que mais? Compreender. O que mais? Saber conversar. Vocês estão me ouvindo? Então, Paulo Freire, ele diz assim, que às vezes a gente diz, eu dialogo com meu filho. Eu dialogo, sim. Mas, na verdade, ele diz que a gente não dialogou. A gente foi guerrear ideias. Porque a gente chega lá e diz, olha, às vezes diz assim, olha, eu vou dialogar com o fulano, mas eu não arredo o pé da minha ideia. Você não foi dialogar, você foi defender. Eu estou aqui para me defender. Não está dialogando. Diálogo exige ouvir, falar, compreender. Então, se eu olhar a pessoa como, essa pessoa não tem ideias boas, eu não posso dialogar, porque eu já estou com preconceito com a pessoa. Paulo Freire disse, se eu não olho o outro na mesma posição que eu, olhar o outro na mesma posição que eu estou, significa amar. Eu não posso dialogar. Eu não posso dialogar de cima olhando para baixo, achando que eu sei mais. Nem de baixo olhando para cima, achando que o outro é melhor do que eu. Não dá para dialogar. Só dá para dialogar se eu me coloco no mesmo nível da outra pessoa. Como é esse diálogo? Eu vou ouvir, eu vou pensar no que aquela pessoa disse, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa para compreender, aí sim é diálogo. Será que a gente sabe dialogar? Sim ou não? É muito difícil dialogar, muito difícil. E a gente precisa aprender. Para a gente aprender a dialogar, a gente vai começar, porque nós professores, educadores, nós temos um hábito. A gente fala. Para a gente educar, a gente precisa aprender a falar menos e a ouvir mais. Então a gente leva as questões que a gente chama problematizadores, deixa o grupo discutir das ideias. Aí a gente vem, na hora da socialização, como foi legal aqui, achei bacana, o grupo estava socializando, o grupo pensou, está trazendo as suas ideias, né? E aí depois que todo mundo põe suas ideias, a gente vai amarrando as coisas. Foi dito aqui no grupo, isso, assim, assim. Vamos pensar, o que Jesus diz sobre isso? Jesus disse assim. Será que desse modo que o grupo sugeriu está de acordo com o que Jesus disse? Vamos pensar. Aí um vai dizer, eu acho que não, porque o Jesus falou que é assim. Aí o outro, eu acho que sim, por isso. Tudo isso está levando as pessoas a pensarem. E aí está aprendendo todo mundo. Quem? O coordenador, o evangelizador. Então vejam como a aprendizagem significativa, ela tira aquela ideia que eu ensino e os outros aprendem. A aprendizagem significativa, ela traz um novo foco de que todo mundo aprende.
o coordenador, o evangelizador. Por quê? Porque a gente está discutindo uma questão que é para levar para a nossa vida. Cada um vai levar do jeito que pode, para se melhorar, para se transformar, para ser melhor a cada dia. Tá claro? Tá bom? Então vamos lá. O Ausubel, né? O Ausubel diz assim, que só pode acontecer aprendizagem significativa se eu primeiro sei como é que a pessoa pensa, em cima daquilo que ela pensa, eu trago a novidade, e depois que eu trago a novidade, eu faço com que a pessoa diga o que é que ela pensa agora, a partir do que ela sabia, do que foi apresentado, o que dá para ela fazer no dia a dia da vida dela. Aí ele diz isso, são as três coisas. Então veja como todos os teóricos, usando os termos diferentes, experiência diferente, mas eles estão dizendo a mesma coisa. Que a aprendizagem significativa não dá para ser alguém ensinando só. Tem que ter discussão no grupo, tem que ter possibilidade das pessoas, ideias de cada um. Tá? Não sei se é comum acontecer com vocês, se vocês já ouviram. Às vezes uma pessoa faz uma pergunta para você ou para alguém, será que eu posso, por exemplo, a loja americana fica dobrando aqui à direita, aí a pessoa diz, claro! O que diz para vocês essa resposta clara? Como se a outra pessoa já soubesse, ou então, até abusado, me admiro de ti, em outras palavras. Me admiro de ti não saber onde é que a loja americana. Claro, é óbvio, a gente não diz isso, é óbvio. Isso aí é dizer para a pessoa que não tem o direito de pensar. Ou então, os teus pensamentos são inferiores. Quem quer ensinar de maneira significativa, toda pergunta merece crédito. E toda pergunta deve ser respondida com educação. Como se a pessoa, porque quem diz óbvio, claro, está achando que a pessoa ali já deveria ter sabido disso. Nem deve estar fazendo aquela pergunta. Tem gente que ainda diz, não era nem para te fazer essa pergunta. Não acredito que tu está. A pessoa, gente, eu digo para vocês, você está num grupo e você faz uma pergunta e o coordenador diz para você, não acredito que tu está fazendo essa pergunta. Você vai se sentir encorajado a fazer outras? Não. Ele está dizendo em outras palavras, fica calado, só fala quando tu tiver certeza. Acabou, não tem mais ali. Então hoje toda pergunta ela merece respeito. Diga. Isso acontecia muito na faculdade. O professor pegava e dizia, olha, não guardem dúvida, perguntem. Aí quando a gente fazia a primeira pergunta, ele escroteava pra gente, ninguém perguntava olha nada. aí, acontecia hoje na faculdade, isso, o professor, olha, não guarda as perguntas, na hora que você tiver dúvida, faça. Quando eles faziam, o professor, olha, envergonhava o aluno para não fazer as perguntas, porque às vezes até o professor não sabia responder. Tem isso sim, para estudar, né? Então, gente, ensinar de maneira significativa é estar aberto e também ter a humildade, como diz o Paulo Freire. Eu sou o coordenador, mas eu não sou obrigada a saber todas as respostas. Eu posso muito bem dizer, olha, essa pergunta foi feita, vamos pensar, vamos levar essa pergunta para casa, vamos consultar na internet, no nosso livro, nas aulas básicas, no nosso próximo encontro, inclusive eu vou também procurar. Então o coordenador ali está se colocando, que ele também é um aprendente, ele não sabe tudo. Então aí é a humildade. Paulo Freire diz que eu só posso ser educador se eu tiver humildade para dizer que eu estou ali também para aprender. Eu não estou ensinando porque eu já sei tudo. Eu estou ensinando porque eu sou um coordenador, eu tenho uma função. Como disse o nosso amigo ali, agora, achei legal quando ele disse, se eu vou ensinar, eu não posso chegar e só dizer, olha, eu só estou aqui para aprender, só estou aqui para aprender com você. Não, eu vou ensinar. Eu tenho um papel ali, eu vou me preparar, eu vou estudar. Se eu estou um coordenador de espiritismo do Oeste, ou de evangelização, e chega, não, também não sei nada, estou igual a você. Não, não é verdade, a pessoa não está falando a verdade. Por isso
Principalmente eu sei que as casas espíritas, elas têm cuidado, a gente faz curso para ESG, a gente faz curso para evangelizador, e lá todo mundo recomenda, olha, temos que estudar, tem o espiritismo. Mas isso não quer dizer que a gente sabe tudo, mas a gente, em relação às pessoas que estão chegando ali, na maioria das pessoas, a gente conhece um pouco. Como ele disse, eu não posso chegar lá e dizer, eu estou aqui só para aprender. Não, eu tenho uma função, eu estou trabalhando com o ensino da doutrina. Eu estou ensinando, mas isso não quer dizer que eu não estou aprendendo. Eu vou aprender nas discussões, eu estou aprendendo. E às vezes tem pessoas ali que já estudaram mais espiritismo do que eu. Às vezes sim. Aí a gente vai coordenando de maneira que todo mundo possa contribuir. Tá bom? Isso aí fica claro? Ficou claro? Isso é aprendizagem significativa. A pergunta ela tem que ser olhada com respeito de todas as pessoas, tá? Aí a pessoa que não foi envergonhada, ali ela se sente encorajada para fazer outras perguntas, né? Tá. Esse Roger é o último. Ele diz que para acontecer uma aprendizagem significativa, a pessoa tem que se sentir amada no grupo, respeitada, que se chama empatia. O que é empatia? É você olhar cada pessoa, cada participante como se fosse você. E se fosse eu? Como é que eu gostaria de ser tratado nesse grupo? Então, o Roger diz que as pessoas que sentem que elas são tratadas com empatia é um grupo amigo, é um grupo que não tem vergonha de ser o que é. As pessoas não têm vergonha de dizer o que são. Mas se elas estão num grupo que ninguém tem empatia, elas começam a representar, se fazer de santa, de boazinha, para todo mundo gostar dela. Ah, tudo que ela faz é certinho, ela diz que ela é paciente, e agora que ela conheceu a doutrina espírita, ela só faz as coisas certas, vai lá na casa dela, todo mundo reclama dela. Porque como é que eu sei quem eu sou? Será que é só com a minha cabeça? Eu só sei quem eu sou na relação com as pessoas. Outro dia a gente estava contando uma história de uma dinâmica que foi feita em uma sala. E aí uma pessoa, é assim, você dá uma folha de papel, não vou fazer essa dinâmica, gente, pelo amor de Deus. Os grupos que já têm muita empatia que fazem. Já estão bem. Aí passou uma folha de papel, mandou cada um desenhar qual é o animal que ele acha que se assemelha comigo. Que animal eu escolheria para eu ser? Aí eu escrevia meu nome lá em cima, Janicelma, e eu desenhava aqui um animal. Aí digamos que eu desenhei Janicelma, eu desenhei uma pombinha da paz, aquela pombinha da paz. Aí o coordenador disse, agora vamos passar a folha do colega. Aí o colega vai olhar o meu nome, o meu desenho, e vai escrever na verso o que ele acha que eu sou. Aí vai passando para o outro, vai passando para o outro, vai passando até aquele papel chegar na minha mão. Aí essa pessoa que escreveu que ela era uma pombinha, quando chegou na mão dela, ela olhou atrás do papel, aí tá, leão, jararaca, um monte de bicho feroz. Aqui sem nenhum preconceito com os animais ferozes. Por quê? Porque todos nós, em alguns momentos, nós precisamos da energia da pombinha ser dócil. Mas em alguns momentos nós precisamos da energia do leão. Né? Às vezes, uma situação grave que está acontecendo na sua família, você tem que ser enérgico. Nós podemos ser enérgicos dialogando. Né? Meu filho, respeita o seu posicionamento. Mas eu não concordo com o seu jeito de ser. Por isso, eu não concordo. Mas eu respeito você, não vou deixar de amar você. Mas isso que você está fazendo, a meu ver, está errado, por isso, assim. Você está se apropriando do bem alheio. Eu não concordo com o seu jeito. Digamos que é minha responsabilidade de novo, eu vou fazer isso na vida dos outros, né? Mas assim, então em alguns momentos a gente precisa da energia da pombinha, outros da energia do leão, porque se eu for pombinha a vida inteira, eu não vou viver, eu preciso de todas as energias de todos. Então, às vezes a pessoa, aquela pessoa que olhou, ela deve ter desconfiado, poxa, o que é está acontecendo? Só eu me acho pombinha, todo mundo acha que eu sou difícil.
verdade? Então a gente não se conhece sozinho. Paulo Freire diz que a gente evolui em comunhão, em conjunto. Se eu estiver isolado, por isso que Jesus diz, né? Jesus diz que se eu estiver sozinho, o Espiritismo diz, né? Eu não tenho oportunidade de praticar a caridade. Eu só vou praticar a caridade se eu estiver no mundo, nas relações. Se eu isolar e vou lá por dizer, eu quero ser santo, virar santo. Eu vou virar santo? Não. Primeiro que eu me isolei, não estou cumprindo a minha responsabilidade. E as responsabilidades da vida? Ninguém evolui sozinho. Nós evoluímos nas relações superando as dificuldades. Tá? Então, ele diz, o Roger diz que nós temos que ter empatia, respeito pelas pessoas, né? Aceitação. Isso vai gerar confiança. As pessoas, que nesse grupo eu posso mostrar quem eu sou. Aí as pessoas, olha gente, eu sei que isso que a gente está estudando é muito importante, só que eu não consigo fazer ainda. Como é que eu poderia começar? É isso que é um grupo de estudo, para isso que a gente estuda o Espiritismo. Para a gente se tornar melhor. Mas como? A partir do que o coordenador diz para mim? Não, a partir do que eu sou, das minhas dificuldades. Tá? Olha, só para a gente ver que as pessoas são diferentes, aquilo que é bom para mim não é para o outro. Vamos ver esse desenho aí. Uma minhoca está conversando com os filhinhos dela. Lendo o microfone. Olha, ali naquela o primeiro desenho lá de cima, a minhoca está dando conselho para os filhos dela. Ela diz assim: vocês precisam saber que os animais se apresentam em duas classes, os mansos e os ferozes. Aí lá embaixo, os mansos são o tigre, a onça, o leão e a pantera. Já os ferozes são a galinha, o pato, o peru e o sabiá. Por que será que a minhoca deu esse conselho? O que é que vocês acham? Agora que eu vi. Muito bem, por quê? Porque esses são perigosos para ela. Então esses são os ferozes para ela. E os que são ferozes para a gente, não são para ela, não maltratam ela. Então é isso que é a aprendizagem significativa. É você saber que a sua versão não é a verdadeira para todos, é para você. E você tem que respeitar a versão de cada um. Porque só sabe onde o sapato aperta quem está com o sapato no pé. Como disse o Divaldo no congresso, a gente é muito bom para dar conselho para os outros. Faça assim, não está com o sapato apertado no pé. Então, a aprendizagem significativa é você saber se colocar no lugar da pessoa e ver junto com a pessoa. E a pessoa tem que dizer, não, para mim não dá desse jeito, talvez desse outro. O que vocês acham? Ouvir, a pessoa tem que dialogar. Essa é a aprendizagem significativa. Tá? E é difícil, gente, eu digo para vocês que é difícil. Quem está tentando colocar em prática, ela é difícil porque ela exige humildade, ela exige renúncia da gente, ela exige a gente sair daquele nosso pedantismo de achar que a gente sabe tudo e sabe melhor. Né? Aí isso é ruim. Então vejam como cresce o coordenador, o educador que ensina e o que aprende o pai e o filho, a mãe e o filho. Por quê? Porque se está exigindo de mim eu voltar atrás, eu reconsiderar, domar o meu orgulho, porque eu acho que eu sei tudo que eu vi nessa família, que é para minha missão nessa família é para dar o norte, mas a
minha missão também nessa família é aprender o que os meus filhos têm me ensinado. Porque a gente, me perdi com uma amiga minha, que os filhos dela diziam assim: depois que a mamãe conheceu o Espiritismo, aqui em casa virou um inferno, eu não entendi. Eu digo, meu Deus, não pode, o Espiritismo não é isso. Porque antes, o exemplo quer dizer, a gente ia para parafolia, sei lá, esse carnaval, sei lá. E agora a gente não pode nem falar essa palavra, que é um escândalo dentro de casa. E aí eles falavam, quer dizer, eu não estou dizendo que ela deveria liberar os filhos, não. Mas talvez ela não estabelecia o diálogo, né? E não conversaram, também teve aquele processo, não, vocês foram até o ano passado, esse ano vocês vão, mas eu vou junto. E a gente vai refletir sobre o que está acontecendo, o próximo. Aí vai, sei lá, não sei. O caminho é a família que vai encontrar a saída. Mas não, chegou em casa, igual quando eu era criança, minha mãe, eu estudava no colégio de freira. Toda vez que a mamãe vinha na reunião de pais e mestres, pode esperar. Era um monte de coisa que era suspensa. A gente não podia mais ir para a praia, não podia mais ir para o cinema, não podia nada. Eu tinha ódio da reunião de pais e mestres, porque a mamãe chegava e ela passava direto, não falava mais nada. Então, como é que a gente vai saber das coisas sem dialogar? Porque às vezes o que está na cabeça da pessoa não é o que está na nossa. Vou contar mais uma historinha para vocês que aconteceu comigo, a Nazaré já sabe dessa história. Quanto tempo eu tenho? Está para acabar, né? Está na hora? Para encerrar. Só para encerrar. Minha mãe, ela era muito católica. Todo domingo ela ia para a missa e quando ela saía, ela dizia: minha filha, nós vamos fazer a caridade. Caridade com a mãe era visitar uma amiga dela, que também era professora primária. Só que a mamãe dizia: a Maria é tão pobre, ela não pode nem sair de casa, vamos visitar ela. Só que a casa dessa professora, lá no quintal, era fogão de lenha, ela tinha uma panela de feijão cheirando, sabe aquele feijão que tem bucho? Sabe aquele feijão assim, cheiroso, e eu adorava. Cheguei na casa da professora Maria nesse domingo e fiquei olhando lá perto da panela. E a professora Maria disse: Juninho, vamos almoçar? Eu disse: bora, porque a mamãe tinha dito assim, cara, você não peça nada na casa dos outros. E eu não tinha pedido, eu só estava olhando. E aí ela disse: vamos almoçar? E botou um prato de feijão e eu comi. E a mamãe me olhava, eu não entendia porque ela me olhava. Comi. Aí quando eu terminei, a mamãe disse: nós já vamos. E ela tinha me dito que ia demorar para conversar com a professora Maria e foi embora. E quando dobrou a casa da professora Maria, ela disse para mim, ela pausava muito essa palavra: só mulher, você é muito mal educada. Domingo nós vamos à missa e vamos vir fazer a caridade na casa da Maria. Mas você, quando chegar lá, você senta do meu lado e não levanta, fica olhando a panela dos outros para obrigar a Maria a te dar comida e fala: não falou. Aí eu calado. Aí já chegando em casa, ela disse: você vai fazer o seguinte, você fica sentada do meu lado. Se a Maria te disser, você viu o almoço, Júlio, você diga: não, professora Maria, muito obrigada. Mas aí, se a Maria disser de novo: não, Júlio, você viu o almoço, nossa, gente. Aí você diz: não, professora Maria, muito obrigada. Mas se ela te oferecer na terceira vez, você aceita, porque é falta de educação uma pessoa insistir para a gente comida na casa dela e você não aceitar. Ela pode pensar que você está conosco e você aceita. Aí eu aprendi. Agora veja se eu aprendi de maneira significativa ou não. Aí quando eu cheguei no outro domingo, cheguei na casa da professora Maria, sentei do lado da mamãe. Aí fiquei sentada. Aí a professora Maria disse: você está triste? Não, professora Maria. E o feijão estava pior. Todos os dias, cheiro, uma coisa horrorosa. Aí ela disse, a professora Maria disse: Juninho, você viu o almoço? Eu disse: não, professora Maria, não sei que a senhora ofereça 3 vezes. E aí a mamãe levantou, ficasse doida, viramos e fomos embora para casa. E eu não entendi porque eu fiz exatamente o que ela falou na minha cabeça. E eu cheguei em casa, a mamãe não era de bater, ela empurrava a gente assim, o braço, empurrava com força assim, e ela me deu um bocado de empurrão, menina sem caridade.
Está vendo? Aí ela me ensinou de maneira significativa. Você não sabe que a Maria tem 9 filhos, a comida que ela faz é certinho, um prato para cada filho. O prato que tu comeste vai faltar. Aí eu fui entender que a questão não era o número de vezes, mas era porque tinha pouca comida e era certo, ela tinha muitos filhos. Então ela não me deixou, por isso que ensinar de maneira significativa significa você dizer, mas você ouvir. Por exemplo, se minha mãe tivesse conversado de maneira significativa, ela ia dizer, Junico, como é que você vai fazer quando você chegar lá? Eu vou ficar sentada. Se a professora Maria disser servido do almoço, eu vou dizer para ela, não, só se a senhora aprender 3 vezes, oferecer 3 vezes. Aí a mamãe ia dizer, não é assim, olha, Junico, eu quero. Aí veja, no diálogo eu ia entender significativamente o que era a mensagem que a minha mãe estava dando. Então, com esse exemplo, o Álvaro, ele diz que a aprendizagem significativa só acontece se a pessoa estabelecer várias relações através do diálogo, né? Você fala, outro fala, e esse fala, você avalia, traz o que, no caso da evangelização que Jesus trouxe, por que Jesus trouxe daquele jeito, como era a época, se daquela época pode ser adaptado, hoje seria desse mesmo jeito, o próprio Evangelho diz, né? Se você vai fazer a sua pregação, não precisa você levar nada, vai embora que os Espíritos vão lhe ajudar. A gente sabe que hoje não é assim, os tempos mudaram. Então, qualquer assunto que se vai ensinar de maneira significativa, saber o que a pensa que ela traz, estabelecer relação com aquele assunto do seu cotidiano, isso é ensinar de maneira significativa. Ficou claro?